a questão de você saber ou de você viver um luto de fato e não se distanciar dele. Porque a minha pergunta tem a ver com uma situação que eu vivi recentemente. Na família da minha esposa, teve uma perda da avó dela e alguns dos primos não quiseram ir no velório, né? Não quiseram participar daquilo, nem do velório, nem do enterro. E aí eu te pergunto, não viver o luto, não ir, não ver a pessoa ali, não dar o seu último adeus, faz alguma diferença para para essa pessoa, tanto na questão da despedida ou até mesmo para o espírito? Pô, a pessoa lá que eu esperava que tivesse lá não foi. Como que é visto isso? Então, faz. Inclusive, eu fui treinado para ser capelão, né? Eu trabalhei como voluntário. Capelão? Capelão. O que é isso? Eu já vou te falar. Capelão, vou te falar, capelão. É assim, eu trabalhei de voluntário com pacientes terminais. Então, pessoas em cuidados paliativos, que eles vão, no caso, nos Estados Unidos, que é muito comum. Aqui já tem também, que é um movimento de capelania, que é cuidados paliativos. E o capelão, ele é uma pessoa que ele tem, no caso, o nosso estudo, eu tenho mestrado em teologia, e eu estudei teologia justamente porque era assim, não necessariamente eu precisava ser cristão, mas porque nesses cuidados paliativos, em inglês chama hospice. Só que você traduzir para o português, o hospice seria hospício. Só que aqui o hospício, ele tem a conotação do manicômio, né? Sim. Mas não é. Lá é tipo assim, é um centro, vamos supor, é mais uma filosofia do que um local, que ele dá esse cuidado paliativo à pessoa que já não tem cura, que a doença não tem cura, e ele vai desencarnar ou morrer depois de um certo tempo. Então, e esse cuidado paliativo, ele primeiro de tudo, ele não vai curar a pessoa, nem fazer esforços em curar, porque não tem cura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar amenizar a dor. E a dor física, dor emocional, porque ele é uma filosofia multidisciplinar. Então, nós tínhamos os médicos, tínhamos as enfermeiras, o assistente social, e tinha psicólogos que eram contratados, e tinha os voluntários. Entre os voluntários, eu era um deles. E o meu trabalho era que eu estava sendo treinado para fornecer esse apoio espiritual, independente de religião. Sim. Independente, porque nesse Vitas, que chamava esse hospice, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Então, tinha capelão, por exemplo, cristão. Eu era cristão e espírita. E tinha também capelão, que a gente chamava chaplain, que é o capelão budista, judeu, muçulmano, e até mesmo humanista, que você não tem religião. Sim. Porque, inclusive, se você... você não pode, por exemplo... eu era cristão, eu acredito na vida após a morte. Todo espírita é cristão, bastante até. Mas eu não posso, por exemplo, pregar a minha... Inclusive, nós tivemos um rapaz que ele estava sendo estudado comigo, que ele foi até falar, olha, você infelizmente não vai dar para você. Por quê? Porque ele era cristão e ele queria trazer a salvação para a pessoa que estava no leito da morte. E ele não pode fazer isso. Porque você não sabe se a pessoa quer. Sim. Ou se ela aceita. Não é momento de pregar, né? Não é o momento de pregar, nem nada. Inclusive, por exemplo, a oração, ela é algo poderoso, ela é forte até na vida das pessoas. Porque você ora quando o bicho pega, às vezes você acaba orando. Mas para eu orar para uma pessoa, por exemplo, eu pedia permissão. Ou às vezes... Eu falava, eu tenho que falar, você quer uma oração? Ou quando eu ia, e às vezes eu atendia um funeral, que é uma pessoa que morria, e então eles chamavam, vai na casa, dava o endereço, que uma pessoa morreu e tal. Então, eu cheguei a fazer oração a pedido deles. Sim. Eu não podia oferecer. De morte. Então, nesse estudo, e a gente tinha justamente esse estudo de se a pessoa deve ou não ir ao funeral de uma pessoa, inclusive para crianças.
Então, Nossa, você me lembrou. Eu não fui no velório dos meus avós porque não quiseram. então, Que não era ambiente para mim. e você queria ter ido. Queria muito ter ido. Queria muito ter E ido. era em Minas, e aí, não, eu só tenho 10 anos, pô, deixa ele aqui porque vai ser um baita processo, ele não tá adaptado com isso. Também falei recentemente de que eu demorei para ter o contato com um ente querido num leito de morte, assim, ou num velório, num enterro, por conta disso. Os primeiros que aconteceram, eu não fui. E aí eu tive contato com 14 anos, já até um pouco tarde para você entender o que é a morte, né? Então, nós fizemos isso até quando a minha mãe morreu, foi em 1989, acho que foi em 89. E o meu sobrinho, que é o único neto dela, ele tinha 9 anos na época. Uhum. E também acharam por bem que ele não deveria ir. Eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tinha nessa época, mas ele deveria, porque ele queria estar. Ele gostava, é você ter esse entendimento. Eu não sei se, para mim, eu vi gente morta desde pequeno, porque o pessoal lá no interior... foi ver, primeiro foi o padre da minha, de Bocaina. O padre morreu, era o cônego, esqueci o nome dele, que ele rezava lá em latim. E eu estudava, eu tinha acho que 6 anos. Não, eu tinha 7 anos, eu estava no segundo ano, tinha 8 anos. E nós fomos no funeral dele. Mas lá no interior, você está muito em contato com a morte. Porque você vê animais mortos, você viu meu avô matar porco. Uhum. Então, nós tínhamos um contato muito íntimo com a morte na parte de animais. Sim, galinha, e tudo. Então, era algo que a gente já fica... Você fica meio acostumado, né? Então, por exemplo, aí ver um ser humano morto é um pouquinho a mais só. Sim. Um pouco a mais. Só que na modernidade, você está aqui, você não vê, você não tem esse contato assim. Mas é importante e se a pessoa, por exemplo, quando é um adulto, ele tem, obviamente, a escolha dele ir ou não. Ou até para uma criança, você conversar com aquela pessoa, né? Se for, sei lá, com o meu sobrinho de 8 anos, você quer ver a avó, por exemplo. O que você acha? Como que você... Muitas vezes os pais contam uma história bonita, né? Virou uma estrelinha e, tipo, não conta a real mesmo. Exatamente. Perdeu, não vai ver mais. E foi no caso no seu caso, por Exatamente. exemplo. Você queria ter, tipo assim, simbolicamente, você dar esse adeus ou alguma coisa. É até uma reverência, uma maneira de honrar. É importante, se a pessoa não tiver nenhum problema em ir, ela deveria ir, que é uma maneira, como eu falei, de honrar aquela pessoa, especialmente se você teve um contato próximo, um vínculo mais forte com a pessoa. Tem gente que não quer ver mesmo, fala, não quero, e aí, mas tudo bem, tem que ser respeitado. Muitos afirmam que a morte é um retorno para casa. Na sua visão, dá para dizer que essa afirmação é verdadeira? Dá pelas minhas próprias experiências. Nós voltamos para casa todas as noites. Nós temos uma proximidade, nós vivemos imersos nos 2 mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Todos nós, eu acho que eu falei isso aqui na nossa primeira entrevista, todos nós saímos do corpo todas as noites, mas nem todos se dá conta, nem todos está lúcido. Tem essa lucidez de estar. Então, por exemplo, sonhos lúcidos, aqueles que você vê que você está em outro lugar. Muitos que têm a sensação de ter estado fora do corpo. Por exemplo, sonhos voadores é um dos indícios fortes de que você está fora do seu corpo. Então, nós já vivemos imersos. Nós voltamos para casa todas as noites, mas nem todos se dão conta. Para mim, eu comecei a ter essa vivência há 25 anos, no ano 2000, quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo lúcidas. Então, para mim, e é real, o mundo não físico, o extrafísico, o mundo espiritual, ele é o mundo real e ele precede a existência física. Por isso que nós sim voltamos para casa, porque aquela é a nossa casa. Essa visita nossa, essa
jornada Uma passagem, física temporária, Uhum. ela é super importante para a nossa evolução como espírito. E nós vamos deixar o corpo físico, a vida física, quando a gente terminar o nosso trabalho aqui, que pode ser, independe, pode ser muitos, é bem rápido, ele fica 1 ano, 2 anos, alguns meses, outros 100 anos, 110, 120, que nós já estamos vendo aqui, e retornamos à nossa condição natural, que é de espírito imortal. Até uma próxima. Vamos lá, então. Já que é uma volta para casa, descreva pra gente como é essa casa. Então, vai depender. Na minha experiência, Uhum. é assim, a minha experiência é mais ou menos aqui nas partes assim mais, vamos dizer, baixas, né? Não é baixo, é o outro lado da moeda. É bem aqui, que é quase, assemelha-se em tudo, quase com a nossa vida aqui. Então, você vai ver casas, você vai ver pessoas, você vai ver montanhas. Não é um paraíso, bonitão, campos, todo mundo de branco. Tem pessoas de branco, tem. E tem lugares assim mais elevados. Eu pude observar de longe, não de ir. Ah, tô curioso. Não de ir. Essa experiência do mundo, porque a minha experiência fora do corpo, ela é mais densa. Então, tem trabalhos que eu faço nessa parte aí mais densa, que é onde a maioria das pessoas vão. Eu tenho Como que é esse lance de mais denso? Eu nunca consigo entender. Eu já ouvi outras pessoas falando mais denso, menos denso. O que é essa densidade? Então, vamos dizer, nós vamos por parte. Onde nós vamos? A maioria das vezes. A gente vai deixar o corpo físico e nós vamos nos encontrar em um outro plano que não vai ser muito diferente desse plano aqui. Então, por exemplo, nas minhas experiências, na maioria das minhas experiências, e muitos desses do plano, vamos dizer, ele está até próprio compartilhando a parte terrestre, a crosta terrestre, aqui mesmo. Então, você vê, eu tive uma experiência, uma das mais fantásticas que eu tive, que a gente chama no espiritismo, são assim, tipo, não é um pronto-socorro espiritual. É um lugar que você desencarna, muitos deles vão para aquele local. E esse local, que eu fui até, inclusive, era numa fazenda, no interior, não sei se era no interior de São Paulo, de Minas, eu sei que me deram um nome que era Santa Branca. Então, esse local, que era tipo, tinha um berçário, tinha crianças desencarnadas, e uns adultos. No caso, foi um rapaz que tinha um boia fria, que ele morreu em um acidente de caminhão. E ele sabia que ele estava morto, que ele estava desencarnado. Ele sabia, eu conversei com ele, mas ele não queria aceitar, porque ele era jovem e tinha uma esposa jovem e tinha 2 ou 3 filhos jovens que ele precisava cuidar. Ele sabia da condição dele, mas ele não aceitava essa parte que ele queria cuidar deles. Ele falou, eu não posso, eu preciso voltar, mas não tinha jeito de voltar. Uhum. E onde ele estava, esse local, para onde ele foi, logo depois do desencarne, ele foi levado, depois que eu conversei com ele, que eu acalmei, porque ele tinha espíritos lá, querendo cuidar dele para dar apoio, mas ele não notava, ele não via esses espíritos. Mas no caso, fora do corpo, a gente porque tem um grupo de trabalho, você também pode fazer esse trabalho, mas você não se dá conta. Muitos fazem esse trabalho, mas não se dão conta de a gente dar esse socorro. Então, eles têm condição de notar a nossa presença, você meio que o acalma, e depois ele vai notar aqueles espíritos que já estão lá há mais tempo, que vai encaminhá-los. Tudo isso em projeção astral. Projeção astral. Uhum. E nesse caso, no meu caso, foi uma manhã, era tipo 5 horas da manhã em Miami, e devia ser, porque tem uma época do ano que os Estados Unidos, Miami tem 3 horas de diferença com o Brasil, então umas 5 horas lá, eram umas 8 horas da manhã aqui nesse local que eu estava, que era uma fazenda. Eu vi o nascer do sol, eu vi o sol nascendo.
Então, eu estava lá. E esse, vamos dizer assim, esse pronto-socorro aí do espírito, ele estava numa fazenda. E ele tinha um pasto, tinha vaca do outro lado. Eu fiquei abismado, falei, será que tem vaca no céu? Depois eu fui notar que era lá dentro. Então, por quê? Você vê a sabedoria da espiritualidade. Então, não tem impacto. Muita dessa transição, ela não vai ter um impacto. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.